Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, nós vamos conversar sobre gestão do tempo, rotinas, técnicas de estudo, sobre o compromisso que nós temos que ter com aquilo que a gente assume, não é verdade? Com as tarefas que nós assumimos dentro da escola, dentro da nossa casa, nas instituições religiosas das quais nós fazemos parte, com as equipes esportivas, enfim, né? As pessoas contam com o nosso compromisso. Uma série de rotinas, uma série de atividades que você faz e é uma competência, uma habilidade que a gente desenvolve, né? É importante a gente ter em mente os compromissos assumidos, entregar, né, o resultado dos nossos compromissos, sempre pautado na ética, no respeito, na ordem, na hierarquia das instituições das quais nós fazemos parte. Tudo isso é muito importante. Convido você a ver nosso objetivo, olha ali, identificar a importância do comprometimento, do foco, da disciplina, da organização, do trabalho em equipe para a melhor gestão do tempo. E o trabalho em equipe nós desenvolvemos competências relacionais, não é mesmo? A gente se relaciona com outras pessoas, com pontos de vista algumas vezes diferente dos nossos, então você tem ali a oratória, a retórica, para convencer, né, alguém da sua ideia, trabalhar essa maleabilidade da ideia dos outros, que às vezes é um pouco divergente da nossa, a gestão do tempo, o espírito de liderança, toda a equipe tem um líder, não é mesmo? Tem um líder, tem um gestor de tempo, tem um redator, então o trabalho em equipe é muito importante e com certeza você fica com algumas tarefas no trabalho em equipe e aí com foco, com disciplina, com organização, com compromisso, você entrega as suas tarefas, né? Precisamos ser pessoas compromissadas, né? E olha aqui o conceito da palavra compromissado, né? Ali à direita, ser compromissado é uma qualidade exigida no mercado de trabalho. As empresas, elas exigem, né, o compromisso das pessoas com as instituições das quais elas fazem parte, né? Então a escola onde eu atuo espera de mim, exige de mim o compromisso, né? Com as datas, com os trabalhos, com o meu trabalho com relação aos alunos. Então isso é o compromisso, é uma qualidade exigida para o mercado de trabalho. E aqui, né, o conceito da palavra compromissado, que assumiu o compromisso, que tem uma relação afetiva estável com outra pessoa. Um conceito ali, né, mais da questão relacional, conjugal, não é? Que expressa comprometimento, que se estabelece por uma relação de obrigação, compromissado com a verdade, com a ética sempre, né? O nosso compromisso em dizer a verdade, em sermos pessoas comprometidas com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é o bem-estar social, com os nossos preceitos, não é mesmo? E olha só, pessoal, você está concluindo o ensino médio, né? O ciclo do ensino médio está se encerrando. Você aí já pensa, né, nos exames de seleção, no seu vestibular, no seu Enem. Muitos de vocês já estão no mercado de trabalho, tem essa responsabilidade, o compromisso com a empresa que você trabalha, não é mesmo? Então olha só, ao longo da nossa formação, você aí demonstrou as suas qualidades, né, para o mundo do trabalho, para a escola, para a família, para as outras instituições, né? Essas qualidades que foram adquiridas, desenvolvidas, potencializadas ao longo da sua formação e você é o protagonista dessa formação, pessoal. Você é o principal responsável, né, por desenvolver essas competências e habilidades, não é mesmo? Nossa rotina de trabalho, de estudo, né, de relações, dos espaços sociais que nós ocupamos, nos impõe compromisso com aquilo que nós assumimos. Com o meu horário de trabalho, eu tenho um compromisso com a minha família, tenho compromisso, né, com os templos, com as igrejas religiosas que nós frequentamos. Então nós temos nossos compromissos. Devemos ser pessoas que, né, cumprem, pessoal, com aquilo que nos propomos a fazer e sempre da melhor forma. Não há problema algum, e na maioria das vezes, a gente dizer não diante de um compromisso que a gente talvez não dê conta, que a gente ainda não está preparado para realizá-lo.
A gente precisa conhecer as nossas limitações, conhecer, né, as nossas experiências para aceitar um compromisso e, ao aceitá-lo, fazê-lo da melhor forma possível, desenvolver, entregar atividades, né, participar aí das atividades sociais que a nossa vida nos traz, não é mesmo? Olha só, no geral, né, num aspecto mais geral, comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, com motivação e nos identifica com algo ou alguém, né? Então nós precisamos ser pessoas compromissadas. Quando nós temos uma atividade em equipe para realizar em sala de aula, a gente identifica a formação dos grupos, dos alunos, né? E aqueles alunos que têm um compromisso com os trabalhos, sempre sendo disputados pelos colegas, né? Quero fazer o trabalho com você porque você é uma pessoa compromissada. É uma qualidade que hoje a gente enxerga na escola, mas que ela vai refletir também no mercado de trabalho, né? As empresas, as instituições querem pessoas compromissadas, não é mesmo? É uma promessa recíproca de alguém que tende a cumprir com os seus acordos. Fez o acordo, fez o combinado, se propôs a fazer a atividade, você precisa cumprir com aquilo que você acordou. De uma maneira leve, simples, né? Você se comprometeu com a atividade. Independente da forma, né, que eles sejam feitos. Você tem a oportunidade, na maioria das vezes, de negar o compromisso, mas quando a gente aceita esse compromisso, nós devemos sempre entregar o melhor de nós nas nossas tarefas, não é mesmo? Olha só, uma pessoa comprometida, né, uma pessoa que namora, que é casada com alguém, não trai os acordos feitos com amigos ou com os cônjuges, não é mesmo? Assim ela se torna uma pessoa, no mínimo, confiável, né? Ela é uma pessoa lida socialmente como uma pessoa confiável, em que você pode depositar a sua confiança em fazer um acordo que essa pessoa vai cumprir com aquilo que foi prometido, não é? Sendo reconhecido, portanto, socialmente pelos seus compromissos firmados e cumpridos. Olha a importância de você cumprir com os seus compromissos, não é? E aqui a gente tem uma atividade, vejam só. Qual a consequência social, relacional e cultural de ser uma pessoa comprometida com os seus acordos, com os seus compromissos? Responda a atividade e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Qual a consequência, ou quais as consequências social, relacional, cultural de ser uma pessoa comprometida, de respeitar os seus acordos e cumpri-los da melhor maneira possível? Vamos olhar aqui a resposta, né? As pessoas passam a perceber o seu comprometimento com as tarefas.
Na escola, você é reconhecido, o que gera uma referência positiva sobre o seu desempenho escolar, assim como na família e também em outras instituições das quais pertencemos, como, por exemplo, a igreja, né? Você assumiu um compromisso na igreja que você frequenta. Quando você cumpre esse compromisso integralmente, faz uma entrega, né, do seu compromisso de uma forma exemplar, você passa a ser reconhecido, solicitado, né? A gente passa a ser visto como uma pessoa compromissada. Olha aqui, pessoal, foco nas tarefas, né? Então a gente assume as nossas tarefas. Mais uma vez, precisamos respeitar o limite do nosso tempo, respeitar o nosso corpo, né? Tanto o corpo físico como, né, a questão psicológica, em assumir os nossos compromissos, as nossas tarefas. Quando nós assumimos, devemos fazê-la sempre da melhor maneira possível. Foco na tarefa. A gente precisa ter foco na rotina de estudos. Você deve conhecer e respeitar os limites do seu corpo. Isso significa que não adianta, por exemplo, pessoal, ficar 15 horas por dia estudando. Se a partir da 8ª hora o seu cérebro já cansou, você não assimila mais aquilo que você está estudando. Claro que algumas pessoas podem desenvolver um condicionamento de passar mais tempo estudando, mas a gente precisa usar o nosso tempo certo, nas tarefas certas, de maneira a atingir o objetivo melhor possível, não é? Eu passo 15 horas estudando, mas a partir da 6ª hora, teu corpo está cansado, seu cérebro está cansado e você vai assimilando cada vez menos. Talvez é interessante você ter menos horas de estudo nesse momento inicial, mas que sejam horas proveitosas, que haja uma retenção das tarefas, não é? Olha só, 7 ações para ter mais foco na tarefa. Faça uma coisa de cada vez. Não adianta, eu vou estudar aqui português, enquanto isso eu vou fazer aqui o meu desenho de artes, daí acho que não vai ficar nenhuma coisa tão boa nem outra, né? Foco naquilo que você está fazendo. Aprenda a dizer não. Lembra que nós conversamos? Dentro daquilo que a gente pode, né, tem a disponibilidade de dizer sim ou não, se você acha que você não tem condições de fazer, que você não pode fazer, ou que isso vai comprometer o resultado de outras tarefas importantes, a gente precisa dizer não, não é? Eleja as 3 prioridades do seu dia, o que precisa realmente ser feito essencialmente, não é? Alterne blocos de tempo entre produção e descanso, pessoal. E aí a gente aprende a técnica do Pomodoro, não é? Um tempo estudando, 25, 30 minutos, faz uma pausa para descansar. Gaste mais tempo com o que gera mais resultado. Isso é importante. Desabilite as notificações do celular, né? Isso atrapalha bastante. Você está ali estudando, chegou uma notificação, você para, vai ver, a hora que você volta para estudar, você perdeu a linha de raciocínio. Isso não é legal. Tenha um ambiente propício para estudar, bem iluminado, sem muito barulho, não é? Em que você consiga se concentrar. Então aqui algumas dicas, né? Foco e produtividade. Foco e produtividade são questões interligadas. Se você tem foco, a sua produtividade é melhor, é mais positiva, a gente produz mais. Isso significa que é difícil conseguir um bom rendimento em suas atividades se não há concentração, se você não tem foco, daí você vai produzir menos. A hora que eu me proponho a estudar, né? Agora eu vou estudar inglês, eu estou querendo aprender uma nova língua, é importante, né, o desenvolvimento dessas habilidades, né, de aprender um novo idioma, mas eu estou aprendendo inglês, daí eu vou olhar as minhas redes sociais, daí eu volto para aprender inglês, mas daí eu resolvo, né, ver uma notícia que está tendo uma partida de futebol, a campainha toca, enfim, daí eu ligo a TV porque eu quero ficar... Não tem foco, pessoal. Se eu não tenho foco, eu comprometo a minha produtividade. Então, a importância aí desses 2 conceitos que eles estão interligados, não é mesmo? E o trabalho em equipe, né? O mundo de hoje exige o trabalho em equipe. Ninguém está isolado, né? Numa ilha dentro de casa em que você faz as coisas sozinhos, né?
A nossa vida é uma vida em equipe, então nós precisamos da equipe. Ah, mas eu gosto de trabalhar sozinho. Mas você não fabrica as suas ferramentas, você não desenvolve a tecnologia, você não garante o funcionamento da tua casa. Isso são as relações de trabalho, pessoais, sociais, que estão ali, pessoal. Então é um trabalho em equipe, não é mesmo? E o trabalho em equipe, ele vai funcionar quando somam-se diferentes talentos, habilidades, formas de pensar e agir. Isso é muito importante, né? Na minha época de ensino médio, por exemplo, eu sempre gostei muito de apresentar os trabalhos, a minha habilidade com a oralidade. Tinha alguma dificuldade na hora de fazer ali a produção do trabalho, um cartaz, né? Ou algo que pudesse ser passado no PowerPoint. Mas aí tinha um colega que tinha essas habilidades, né? Falou, Paulo, então eu monto, a gente conversa, constrói junto, você apresenta, se precisar eu ajudo você a apresentar. Então é essa junção de habilidades para um resultado. Isso é muito importante. E aqui a gente tem uma atividade, olha só. Quais ações podemos tomar para ter mais foco e produtividade nos estudos? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Quais ações podemos ter para ter mais foco e produtividade nos estudos, não é? Fazer uma coisa de cada vez e com a máxima qualidade possível. Não assumir compromissos que não poderemos cumprir ou que vamos comprometer a entrega devido aí aos compromissos já assumidos. Conhecer o limite do corpo e alternar produção e descanso. Dedicar-se às tarefas que demandam mais atenção e um ambiente propício à concentração. São aí algumas atitudes, algumas ações que facilitam, que fazem com que a gente tenha mais foco e mais produtividade. Pessoal, disciplina, né? Nós tem foco, tem produtividade, a gente precisa ter disciplina. Então, se você combinou de estudar naquele horário, às 2 horas da tarde, eu vou reunir a minha equipe, a gente vai estudar a disciplina de biologia, você precisa ter essa disciplina. Ah, nós vamos estudar por 1 hora e a gente vai fazer uma pausa de descanso. A gente precisa ter disciplina nas nossas tarefas, não é? E a disciplina ela é o primeiro passo nos estudos. Antes de qualquer coisa, é preciso desenvolver a motivação de estudar, ou seja, ter motivos para que a gente possa atingir esses motivos bem estabelecidos e desenvolver, portanto, a disciplina em cumprir com os horários que nós nos propusemos a fazer. Ser uma pessoa comprometida. Veja que a nossa aula hoje gira nessa palavra comprometimento, compromissado, compromisso, não é mesmo? E a organização.
né, isso impacta no nosso trabalho. Você ter um ambiente organizado, você ir para a escola com os teus materiais organizados, você preparar previamente os seus materiais quando você for fazer uma atividade. Daí você não precisa, começou a fazer atividade, nossa, eu preciso de um pincel, aonde que está o pincel? Você desconcentrou, você foi procurar o pincel, não achou, enfim, né? Precisamos ter essa organização, né? Com os nossos recursos materiais, tecnológicos, precisamos ter uma organização administrativa, financeira. Então, a organização é uma chave principal para o foco, para a produtividade, para a nossa disciplina, né? E aí, claro, a gestão do tempo ou o gerenciamento do tempo, que é o processo de organizar e planejar o tempo que deve ser dividido entre as nossas atividades. Desde o tempo do deslocamento, quanto tempo você leva para chegar até a escola, então você vai, né, pensar sobre isso, quanto tempo você leva para retornar para a sua casa, tempo que você leva para almoçar, teu tempo de descanso. Então a gente precisa ter uma gestão do tempo. Começamos a fazer essa atividade. Pessoal, nós temos aí 1 hora para desenvolver essa atividade. Alguém da sua equipe pode ser o gestor do tempo, que vai acompanhar esse desenvolvimento. Então, algumas questões importantes que a gente precisa conversar e aprender. E aí a gente chega a mais uma atividade, não é? Como a disciplina, a organização e a gestão do tempo contribuem para o desenvolvimento da sua rotina escolar e o aproveitamento nos seus estudos. A gente já faz a correção juntos da atividade. Pessoal, vamos corrigir? Então a pergunta é, né, como a disciplina, a organização e a gestão do tempo contribuem para o desenvolvimento da sua rotina escolar e o aproveitamento nos seus estudos. Vamos lá? A disciplina é o primeiro passo para os estudos, não é mesmo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa desenvolver a motivação para estudar. E a organização, ela é uma combinação dos esforços individuais somados aos recursos que nós temos disponíveis e que devem estar organizados, não é? Precisamos ter uma gestão do tempo eficiente, racional, gastar o tempo certo com as atividades certas, né? E termos compromisso com aquilo que a gente assumiu. Galera, olha só quanta coisa a gente falou na nossa aula, conversou, a gente aprendeu, né? A importância da gestão do tempo, a importância de manter o foco e a disciplina nos estudos, de ser uma pessoa comprometida, compromissada e a organização das tarefas diárias. Aqui estão as nossas referências de aula
e eu agradeço a tua participação, a tua companhia. Fique bem e até a próxima.